E aí a gente falando agora da meta 4, né, que seria cirurgia segura, né? Ah, mas eu tô cuidando de uma paciente em casa, em residência, eu preciso realmente ter consciência de cirurgia segura? Sim. Por quê? Primeiro, que você vai cuidar do paciente, pode acontecer de você cuidar do paciente antes da cirurgia. Você vai cuidar de um paciente que não vai precisar, que a princípio, desculpa, que a princípio ele não ia fazer cirurgia nenhuma. Era um paciente que realmente que somente necessitava dos seus cuidados, da sua assistência. E aí, por algum motivo, ele necessitou de cirurgia. E aí, cirurgia segura. Garantir. Perdão. O objetivo é garantir que o procedimento correto seja feito no paciente correto, no local correto, com todos os recursos necessários disponíveis. Para tanto, há um conjunto de ações realizadas desde o agendamento de cirurgia até o período pós-operatório. E aí, o que se dá isso? Você precisa saber aonde vai ser realizada aquela cirurgia para que você tenha cuidado com aquele local, não que você não tenha que ter cuidado com o paciente num todo, mas você precisa ter cuidado com aquele local, você precisa ter uma boa higiene daquele local, precisa saber o que vai ser feito, né? Se nessa cirurgia ele precisa ir de estômago vazio, se ele precisa ir de jejum, se ele vai poder comer, qual medicação ele vai ter que tomar antes da cirurgia, ou se ele não vai poder tomar medicação nenhuma até realizar essa cirurgia, né? Qual tipo de alimentação ele vai poder comer, né? Tem médicos que perguntam se ele está evacuando, se ele está urinando normalmente, né? Se não tiver, tem que ser feito algum procedimento para que aconteça, né? Então, antes da cirurgia, você precisa ter um cuidado com esse paciente para que a cirurgia ocorra da melhor forma. Durante a cirurgia, obviamente, não é sua responsabilidade, mas depois da cirurgia, que a gente chama de pós-operatório, né? O que você faz antes da cirurgia é o pré-operatório e o pós-operatório é após a cirurgia, depois que a cirurgia acabar e o que o paciente estiver já no seu leito no hospital ou que ele já esteja encaminhado para a residência. E aí no hospital, você precisa ter mesmo só que, por exemplo, recordar o profissional lá que for cuidar do seu paciente, do seu vovozinho, que ele tem uma lesão cirúrgica, né, que ele tem uma ferida operatória, que não pode esquecer que às vezes vem comida para o paciente, só que o paciente ainda está em zero, o paciente não pode comer ainda, está em dieta zero. Então é bom recordar, né, olha... Até onde eu sei, o médico não liberou a dieta para ele. Tem como você procurar para mim, para ter certeza de que que ele já pode comer, né? Então esse tipo de coisa você tem que estar atenta, né? Isso também faz parte do pós-operatório. Quando o paciente estiver em casa, você vai realizar exercícios, alimentação, administração de medicação e higiene daquele curativo. Né, você vai realizar todos esses feitos no pós-operatório, acompanhar em fisioterapia se for necessário, né, e aí realizar os exercícios que o fisioterapeuta solicitar em casa, ajudar esse paciente a realizar os exercícios, né? E aí a alimentação, o que meu paciente está podendo comer? Ele já está podendo comer comidas sólidas, né? Carne, arroz, feijão, ou meu paciente só está podendo comer sopa, né? Comer uma coisa mais pastosa, né? Eu vou ter que bater tudo no liquidificador, ou meu paciente só está podendo beber líquido, tô tendo que fazer sopinha, ele bebe só o caldo. Qual o tipo de alimentação que eu vou dar para ele? Esse é um tratamento, é uma assistência do cuidador de idoso também, né? E do pós-operatório de cirurgia. E aí, medicação. O médico prescreveu alguma medicação que ele não tomava antes,
Quais os horários que ele vai ter que tomar? Se encaixa com alguma outra medicação? Se encaixa com algum horário de outra medicação que eu possa dar? Né? É importante você ter consciência. Essa medicação faz interação com a outra? Tem algum problema? É óbvio que é muita informação e não é de 100% responsabilidade de vocês. Mas a curiosidade, o interesse e aquela questão da agilidade faz parte da cuidadora de idoso. Então, antes que alguém chegue para perguntar para você, não é mais legal você estar pronta para o que você vai falar, pronta para o que você vai fazer, né? Para que a pessoa veja o interesse e o profissionalismo, o grau de profissionalismo que você tem, é importante, né? E aí eu falei de exercício, falei de alimentação, de medicamento, é 100% importante para a cirurgia segura, que é o item, que é a meta 4. E aí, a meta 5, né, a mão abertinha, o que que ela lembra, né, a mão aberta? O que que eu vivo perturbando vocês, que vocês têm que fazer? A lavagem, a higiene das mãos. Meta 5, higiene das mãos. A importância da contaminação, reinfecção e disseminação de doenças. Eu não higienizar minha mão, eu não fazer a lavagem das minhas mãos antes, após os procedimentos e após os procedimentos, eu posso contaminar o meu paciente. Contaminar de que forma? Eu posso chegar da rua com algum vírus, gente, aí nessa época de pandemia, com esse vírus aí horroroso e absurdo que a gente está vivendo, que a gente está tendo que lutar diariamente. Eu ando na rua, meu paciente é idoso, tem imunidade fraca, é fragilizado. Eu chego na residência dele, não faço a higiene das minhas mãos, não troco de roupa, né? Se não tiver como tomar banho, eu não troco de roupa, não faço a higiene das mãos. Eu vou lá e toco no meu paciente, coloco a mão nele, aperto a mão, né, cumprimento, dou bom dia a ele. Eu estou contaminando meu paciente. Eu estou levando tudo que é da rua para dentro da casa dele e contaminando, tendo a possibilidade de contaminar ele, né? E reinfecção. O que seria reinfecção? Aí meu paciente é um pós-cirúrgico, né? Ele acabou de operar, tá com a ferida aberta, tá tendo que fazer o curativo dele em casa. E aí eu não faço a higiene correta, da forma mais adequada. Em relação aos curativos eu vou conversar com vocês um pouco nas aulas práticas, mas sempre vai haver um profissional, seja ele qual for, médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, sempre vai ter um profissional da saúde orientando a você a forma correta de realizar aquele curativo, porque não existe apenas uma forma correta, são diversas formas corretas para realizar um tipo de curativo. Então, é um curativo que eu preciso fazer a higiene, a gente chama de asepsia daquele local com álcool a 70, eu tenho que fazer com álcool a 70. Luva estéreo, né, que eu vou ensinar vocês a colocar a luvinha de forma que não contamine ela. E aí você vai lá, vai higienizar. Pô, não tem álcool, não tem luva estéreo. Poxa, não tem como fazer curativo. Porque se você for lá com a sua mão sujinha, só jogar um sorinho, só jogar uma aguinha ali em cima, tu tá correndo risco de infectar aquela lesão. Você infectando aquela lesão e o paciente conseguindo reverter, o médico conseguindo reverter esse quadro com medicações, e aí você faz a mesma coisa, você está reinfectando, recontaminando o paciente. E isso a gente não fala sobre feridas apenas. A gente fala de um paciente que acabou de sair de uma pneumonia. E aí você vai lá e transmite o vírus do resfriado, né, do gripe, da virose para aquele paciente, podendo ele se agravar por uma pneumonia, seja ela bacteriana ou virosa, né? Então, a questão do Covid, um paciente que, por exemplo, já foi contaminado pelo Covid, essa história aí de que não contamina, que o paciente não se recontamina, é mentira. O paciente, após alguns meses, ele pode sim ser recontaminado, ele pode sim adquirir o vírus novamente, o vírus do HIV, olha,
o vírus do Covid, ele pode se recontaminar novamente. Então, paciente que já passou por toda aquela luta, por todo aquele sofrimento, você vai lá e transmite novamente. Então, você está fazendo a recontaminação do paciente, né? E a disseminação de doenças. Às vezes o paciente tem algum tipo de doença, o paciente ainda tem uma pneumonia bacteriana, é um paciente tuberculoso, é um paciente que tá no que é COVID positivado, que tem qualquer outro tipo de doença que seja contaminada por contato ou pelo ar, né, que a gente chama de aerosol. E aí você se contamina e leva para tua casa, leva para o familiar daquele paciente, leva para o seu familiar. Então, a higiene antes do procedimento é para a proteção do paciente. A higiene das mãos após o procedimento é para a proteção do profissional e dos restantes, dos que estão à volta. Então, essa é uma responsabilidade muito grande, né? De vez em quando, mesmo que a gente não esteja em época de pandemia, mesmo que a gente não estivesse lutando contra o Covid, nós temos que sempre utilizar o álcool, seja ele em gel ou álcool a 70, para fazer esterilização da mão para que ela fique limpa e a gente não faça contaminação, porque aí a gente não tem somente o coronavírus para contaminar, a gente tem diversas outras doenças que pode sim fazer contaminações e contaminações graves. Então a higiene das mãos é importante, é fundamental e ela é indispensável para que faça uma boa assistência, para que dê uma boa assistência e um ótimo cuidado àquele paciente, para que você se proteja, você se guarde também o seu paciente e todos à sua volta e à volta dele, tá bom? E aí a gente tem a última meta, a meta 6, a meta de risco de queda. Né? Diante do risco identificado, os profissionais adotam medidas preventivas e orientam pacientes. E o que seria isso? É um paciente que tem vestigem, aquele paciente que levanta e fica tonto, fica zonzo, fica com a visão turva, a visão preta, né? Um paciente que tem fragilidade óssea, fragilidade motora, né? E aí ele tem momentos de desequilíbrio, de fragilidade, que ele pode bambear aí e cair. É um paciente que é desorientado, ele não faz mais não caminha mais corretamente, e é um paciente que tenta sempre levantar da cama sem acompanhamento, sem liberação. Tem esse tipo de coisa, é um paciente que se encaixa no risco de queda. E aí, qual é a nossa responsabilidade? Identificar qual é o motivo desse risco de queda. Se o paciente é um paciente, como eu disse, que tem vertigem, que tem tontura, é um paciente que tem fragilidade óssea, fragilidade motora, é um paciente que já tem rigidez corporal, um paciente que é atrofiado e já por conta disso tem dificuldade de locomoção, é um paciente que não faz mais a deambulação, né? Ele não anda mais, mas ainda assim é um paciente agitado e que quer tentar andar por conta de uma desorientação, por conta de uma demência. Ele ainda assim ele quer tentar andar. Qual é o motivo do paciente ter esse risco de queda? É um local, a casa do paciente é um local com muitos obstáculos, com muitas escadas, com muitos degraus, para que ele possa ultrapassar. Isso também, mesmo que o paciente não tenha nenhuma desses outros fatores que eu falei para vocês, ele pode se acidentar, né? No banho, ter aquelas barras de proteção, né? Sempre estar com ele durante o banho, sempre próximo para evitar algum tipo de queda. Identifiquei qual é o motivo da queda, do risco de queda desse paciente. Agora eu vou orientar esse paciente
quanto a isso. Senhor João, eu peço que quando o Senhor precisar ir ao banheiro, quando o Senhor precisar levantar da sua cama, me chame, eu vou estar aqui à sua disposição, a hora que o Senhor precisar, me chame, que eu vou acompanhar o Senhor. Não vá sozinho, esteja sempre na vista de alguém. Não se incomode em me incomodar. A minha função é justamente te acompanhar. Então me incomode, me chama. Fala comigo quando você quiser andar, não faça sozinho. Olha, seu Francisco, o senhor não anda mais. O senhor tem as pernas atrofiadas, então não tente levantar da cama. Isso vai te prejudicar. Né? É um paciente que é desorientado, que ele não compreende o que você está falando. É um paciente que se esquece, que tem aí a demência, né? O Alzheimer. É um paciente que tem uma dificuldade, uma dessas doenças, é um paciente que você não pode deixar sozinho, é um paciente que você tem que ficar de olho 24 horas por plantão, né? E aí, na cama dele não tem grade, não tem como proteger ele, não tem como evitar que ele saia da cama. Eu preciso estar ali o tempo inteiro. É prescrito pelo médico que faça contenção, que prenda ele na cama? Ah, é prescrito, então eu vou fazer. Não é prescrito, não posso fazer de forma alguma. Se não é prescrito, eu não faço. Se não está prescrito pelo médico, se não está orientado por um profissional da saúde, ou seja lá qual seja ele, não faço, porque eu não tenho respaldo disso, tá bom? E aí você identifica o motivo do risco de queda, e aí você orienta esse paciente. É um paciente desorientado, eu duplico, triplico, quadriplico a minha atenção sobre aquele paciente em relação a essa questão, não somente, né? E aí a gente finaliza as metas internacionais de segurança do paciente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês, espero que tenha sido, melhor dizendo, umas aulas esclarecedoras para vocês. Eu conto com a ajuda de vocês para que vocês sempre se comuniquem comigo, não diretamente, não precisa ser diretamente, mas indiretamente, por via do WhatsApp, pelo grupo que vocês já têm, as mensagens no YouTube, nos vídeos que ficam aqui no YouTube, tá bom? Sempre se comuniquem comigo, porque eu preciso saber se vocês estão conseguindo me acompanhar, tá ok? Então fiquem com Deus, um beijo e uma boa semana para vocês, tá bom?